Bitcoin a 81 mil dólares após um final de semana bonito de valorização, um fechamento interessante já no semanal do Bitcoin. São já algumas semanas que o Bitcoin vem numa constante alta. E no vídeo de hoje vou tentar analisar juntamente com vocês quais seriam as regiões mais importantes aí, de repente, para estar rebalanceando caixa, vendendo parte das posições, né? Ou quem sabe, ou até mesmo se já estamos diante de oportunidade de fato de compra, se o fundo foi estabelecido e agora o Bitcoin vai alçar novos voos aí até as regiões dos 90 mil, 100 mil dólares e voltar para um bull market. Vou falar um pouco também aí sobre esse cenário macroeconômico, né, sobre as taxas de juros, sobre o que esperar aí para os próximos meses, para o resto desse ano. Então, e o que isso está afetando de fato no Bitcoin, né? Então, sem mais enrolação e sem vinheta, vamos para a análise de hoje, que de fato esse cenário macroeconômico estava fazendo preço há um tempo atrás, né? Tanto quanto guerras, quanto a taxa de juros dos Estados Unidos. Mas o fato é que toda essa narrativa, tanto quanto a guerra, tanto a taxa de juros sobre a inflação, não foi o bastante para fazer o S&P 500 e a Nasdaq renovar máximas históricas. Então, mesmo com um cenário macroeconômico negativo que estamos tendo, né, se analisarmos aqui, eu vou analisar com você na próxima parte do vídeo, as probabilidades de corte de juros, mesmo com todo esse cenário negativo, o mercado ainda está performando bem. Essa semana nós vamos ter dados importantes, né, que é o CPI, não é o dado o mais importante segundo o Fed gosta de acompanhar o PCE, né, para as possíveis tomadas de decisão de corte de juros, mas essa semana, na verdade, amanhã, terça-feira, exatamente, vamos ter dados já da inflação, que sim tendem a trazer volatilidade para o mercado. Os dados da inflação também inicial de seguro-desemprego, vamos ter na sexta-feira, na quinta-feira, porém, o mercado parece que não está muito preocupado com isso, porque mesmo diante de um cenário negativo, como podemos ver aqui, em relação à taxa de juros, né? Quando nós analisamos aqui 17 de junho, segundo o CME, né? 17 de junho do próximo mês, 95% das pessoas acreditam que não haverá corte. Perdão, dia 29 de julho, a mesma coisa, 91% das pessoas acreditam que não haverá corte. Setembro, 90% das pessoas acreditam que não haverá corte e 1% acredita que vai aumentar a taxa de juros. Outubro, a mesma coisa, 83%, a maioria acredita que não haverá corte e ó, 9% das pessoas acredita que haverá um aumento da taxa de juros, inclusive. E 9 de dezembro, né, desse ano, 75% das pessoas acredita que, de fato, não haverá, mas 17% das pessoas acredita que haverá um aumento da taxa de juros. Então, de modo geral, o mercado está bem pessimista, o mercado está bem negativo em relação a possíveis cortes de juros, a guerra, inclusive a guerra no Oriente Médio, né? Se analisarmos aqui, está fazendo só o petróleo subir, o petróleo está em níveis altos, aí está sendo negociado novamente acima dos 100 dólares o barril, e mesmo assim, S&P 500 renovou máximas históricas no final, na semana passada, fechou com uma vela extremamente bonita, que é sinal de força, candle de força, Nasdaq a mesma coisa, então mesmo com todo esse cenário, o mercado segue ignorando todo esse cenário negativo, o mercado segue ignorando esses fatores e estamos em níveis de alta, estamos em alta histórica, tanto no S&P quanto na Nasdaq. Então, o Bitcoin é o que, de fato, é o que está um pouco mais fraco em relação a esses ativos, mas estamos tendo semanas importantes de valorização. Então, quando nós analisamos aqui os indicadores de sentimento do Bitcoin, nós estamos tendo uma alta do ativo. Quando temos alta do ativo, estamos tendo alta do Open Interest. De modo geral, o Open Interest estava subindo, com o ativo subindo também. E nas últimas horas, tivemos queda do preço, com a queda do Open Interest também. Só, na verdade, ontem, né, que nós tivemos uma valorização, né, tivemos essa entrada, essa valorização do preço, com a queda do Open Interest. Isso já é, sim, um sinal de fraqueza, mostra que existe uma certa exaustão no movimento de alta, porém ainda estamos em um movimento saudável. Quando o Bitcoin ele corrige, como foi nesse último movimento aqui que estava na casa dos 82 mil dólares, ele corrigiu, também estamos tendo queda do Open Interest. Então, de modo geral, quando o ativo cai, o Open Interest também está caindo, então isso mostra que essas correções estão sendo saudáveis. Estamos tendo ainda mais pessoas longando do que shortando, isso também é muito positivo para a manutenção da alta. A taxa de funding, o funding rate ainda está em níveis moderados, então não estamos em níveis extremos para acreditar que, quem sabe, a alta está chegando ao final. Então, segundo os indicadores de sentimento, nós estamos em um cenário positivo, né? Nós temos aumento do preço com aumento de open interest e quando o preço cai, o open interest cai também. Esse final de semana tivemos, sim, esse aumento do preço que não foi confirmado com o open interest, mas isso só mostra que, de fato, a alta pode estar encontrando uma certa exaustão, mas quando há a correção, o Open Interest não sobe junto, então mostra que o ativo não está interessado na queda, né? De modo geral, os investidores não estão interessados, o dinheiro novo que está entrando no mercado não está interessado na queda do ativo. Quando eu analiso os indicadores também do TRDR, esse indicador é um indicador que eu gosto muito, que mostra as compras executadas a mercado até 1K. Então, basicamente, desde 9 de março, nós estamos vendo essas ondas, essas compras sendo executadas como venda. Então, eu costumo dizer que isso aqui são as sardinhas vendendo, ordens a mercado. Até um K, basicamente, eu costumo dizer que é as sardinhas. E as sardinhas, via de regra, elas tomam as decisões nos lugares errados, né? Elas vendem
e compra nos lugares errados. Assim, quando elas começaram a comprar em 18 de janeiro, o ativo tende a ir na força totalmente contrária, né? Entregou quedas fortes. E após elas voltarem a vender, que foi esse movimento a partir aqui de 24 de fevereiro, né? Elas venderam, voltaram a comprar um pouco, depois começaram a despejar vendendo bastante. O ativo, ele basicamente ele consegue encontrar um fundo aqui próximo de 60 mil dólares, né? Lateralizou e está tendo uma valorização significativa aí desde as regiões aqui dos 65 mil dólares e na medida que as sardinhas continuam a vender. Então, seria muito péssimo. Se em movimentos de correção nós voltássemos a ver as sardinhas, quem sabe, comprando. Via de regra, se elas estivessem comprando essa queda, seria negativo, ao meu ver, segundo esse indicador que eu acompanho. Mas não é o que está acontecendo. Nesses movimentos de queda do ativo, basicamente, elas também estão vendendo. Elas até começaram um movimento aqui bem tímido de compra, mas já estão vendendo novamente, então isso é muito positivo, isso é saudável para a manutenção da alta e me faz acreditar, sim, que estamos diante apenas de uma simples correção para poder trazer mais valorização nos próximos dias. Segundo os indicadores de sentimento, então, de modo geral, os indicadores de sentimento estão positivos, mas nós não podemos analisar só os indicadores de sentimento, né? Eu costumo fazer uma união dos indicadores de sentimento com o price action, porque basicamente você não pode operar somente com um, só com o sentimento ou somente com o price action. Acho que é importante ter essa união, porque basicamente você precisa encontrar no mercado o medo e a ganância e utilizar ao seu favor. Então, com o price action você consegue encontrar, sim, mas com os indicadores de sentimento, como eu mostrei agora, é muito mais fácil você identificar como está de fato o sentimento no mercado, se as pessoas estão abrindo mais long, mais short, como está o open interest. Então, com isso, nós podemos analisar e entender se de fato a alta está sendo saudável, se está sendo alinhada ou não com esses indicadores. Legal? Então, a parte dos indicadores de sentimento é isso. Eu quero ir para o Price Action agora com vocês, mas antes de mais nada, eu quero deixar o convite. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações e me acompanha já nas redes sociais. Eu vou deixar o link aqui embaixo aqui. Eu sempre trago um conteúdo de valor, eu trago um conteúdo único aí para vocês, para realmente, quem sabe, poder acrescentar na análise de vocês sem falsas promessas, sem ilusões, porque infelizmente eu sei que o mercado, muitas pessoas vendem uma mentira, né, vendem falsas promessas, acreditando traçarem topo ou fundo de movimento, e a verdade é que ninguém sabe o que de fato vai acontecer. Há pouco tempo atrás aí, todo mundo estava acreditando que o mundo ia acabar, e eu sempre trazia aqui, ó, muita cautela com as narrativas, porque essas narrativas são momentâneas, e a prova é isso, o Bitcoin está subindo todos esses dias, S&P 500 e Nasdaq renovando máximas históricas, e a turma do fim do mundo aí praticamente desapareceu, porque estavam apostando em narrativas. Então, foque no longo prazo, cautela na alavancagem, fuja dos gurus, como eu sempre digo, e estude probabilidades, possibilidades e estatísticas. Não há certezas no mercado. O que você precisa ter é sua estratégia. Como eu costumo dizer, uma estratégia simples e você seguir a estratégia que no médio e longo prazo você vai vencer. Você nunca vai conseguir adivinhar para onde o preço vai, né? Mas com uma estratégia você vai poder sim ter uma tática de investimento que vai te manter vivo. E como o Warren Buffett disse, né? O mercado ele é uma máquina que ele transfere dinheiro dos impacientes para os pacientes. Então, às vezes, o que você precisa é ter simplesmente paciência e saber esperar o momento certo. Nesse caso, como eu estou trazendo aqui, esse padrão que o Bitcoin já está desde os fundos, é um padrão que tende a romper para baixo, eu trouxe isso aqui já há alguns dias, né? Porém, o Bitcoin está conseguindo performar de uma maneira mais forte do que foi nas regiões acima daqui. Tem muita gente que está comparando esses dois padrões aqui, tanto esse de cima como o de baixo agora, né? E dizem que a maior probabilidade de fato é que ele venha a romper para baixo. Esses padrões, via de regra, eles têm a maior probabilidade de fato de romper para baixo, mas note que esse padrão, desde os fundos, já tem uma valorização aí de quase 40%, diferente desse outro padrão aqui de cima, que o Bitcoin foi até os 80 mil dólares e subiu 22%. Então, esse padrão atual está praticamente 2 vezes mais forte que o movimento de cima, quando o Bitcoin testou os 80 mil dólares, né? Nota que quando nós traçamos uma Fibonacci dessas regiões aqui, ó, das regiões aqui dos 98 até os fundos, o Bitcoin já está nas regiões ali próximas de 0,618. Então, para anular todo esse movimento de queda e anular essa bandeira, né, esse padrão de baixo, o Bitcoin precisaria de um pivô de alta acima dessas regiões, acima das médias de 200 período do diário, que entra em confluência com essa 0,618 de Fibonacci. Esse padrão, um rompimento dessa região pivô de alta acima, ele anularia essa bandeira, né, esse canal, essa cunha megafone de alta que tem a maior probabilidade de romper para baixo. Esses padrões, via de regra, ele tem de 60%, 70% de romper para baixo. Então, como nós não sabemos, nós não temos certeza se o ativo vai romper essa região agora, se ele vai voltar para as regiões abaixo, se ele vai anular esse canal, faz sentido sim que você tenha um plano traçado para, se caso o ativo voltar a subir, você poder lucrar, e se ele voltar a cair, você ter caixa. Então, eu basicamente fiz vendas nessas regiões de 81.500 dólares na semana passada, né? Então, eu rebalancei meu caixa, eu tenho aproximadamente agora 50% de caixa, ciente de que esse padrão aqui, ele pode, sim, quem sabe romper agora, né?
e eu deixar de lucrar com pelo menos 50% do meu caixa. Eu estou tranquilo com isso, porque se o Bitcoin voltar a subir nessas regiões, eu ainda tenho exposição suficiente para poder ainda lucrar com a valorização do ativo. E se eu, de fato, esse padrão que tende a romper para baixo, essas médias que tende a efetuar uma certa resistência no ativo, né, elas vêm, de fato, atuar como resistências, média 200, e o Bitcoin não conseguir romper esse padrão, essa região 0,68 de Fibo e esse topo do canal, se de fato esses três indicadores aqui, ele atuar como resistência no ativo e despencar o Bitcoin, eu vou poder estar comprando, realizando novas compras. Eu, particularmente, vou querer estar me expondo novamente somente nessas regiões da base desse canal aqui de alta, né? Porém, para os mais ansiosos, para quem de repente está com mais caixa ainda, quer já se expor, até as regiões aqui já dos 75 mil dólares seria uma região interessante, porque é o último topo que o Bitcoin formou, né? O topo importante de 75 mil dólares. Então, essas regiões já entraria em confluência com essas regiões de Fibonacci e os topos anteriores. Se eu pegar as médias 200 período do 4 horas também, vai estar muito próximo ali das médias 200 período do 4 horas. Então, basicamente, é um cenário onde eu voltaria a comprar se eu estivesse com aquela ansiedade para voltar. Eu não estou com essa ansiedade, eu particularmente pretendo voltar a fazer compra nas regiões de 70 mil dólares, caso volte, e no caso da perda desse canal, que seria com alvos muito próximos da casa 65, 63 mil dólares, porque esse é o alvo da perda, né? Esse seria o alvo das regiões aqui, caso perca essa cunha megafone de alta que tem a maior probabilidade de romper para baixo. Então seria muito normal se ele permanecesse lateralizando e posteriormente viesse buscar essas regiões, né? Ou quem sabe até mesmo testar novamente regiões assim, para depois lá na frente perder. Então, como nós não sabemos de fato o que vai acontecer, basta você ter a sua estratégia. Minha estratégia é essa, e eu vou tomando as minhas decisões, é claro, de acordo com os indicadores de sentimento também. Os indicadores de sentimento estão positivos nesse momento. Então, quedas com os indicadores desse jeito, com mais pessoas abrindo short, com o Open Interest caindo junto também, são oportunidades. Se eu continuar vendo também as sardinhas vendendo, como eu estou vendo nesse momento, quedas continuam sendo oportunidades para mim. Legal? Vamos dar continuidade e eu vou trazer aqui o porquê que eu gostaria de estar me expondo nas regiões mais abaixo, o porquê que eu acredito que essas regiões faz sentido que o preço venha a buscar agora no médio e longo prazo. Quando eu analiso aqui esse mapa de liquidação do CoinGlass, eu pego aqui o nível de alavancagem de 50 e 100 vezes, nota que até as regiões aqui dos 73 mil dólares, próximo aqui já de 70 mil dólares, eu tenho muita liquidação, né, muita liquidez de pessoas que abriram longs alavancados em até 50 e 100 vezes. Então, aqui acima eu praticamente não tenho mais nada, e aqui embaixo eu tenho muita coisa. Isso é normal, é claro, diante de um movimento de valorização forte do ativo que nós tivemos. Porém, via de regra, o preço tende a buscar liquidez para ambos os lados. Então ele fez um movimento de short squeeze agora, liquidou uma galera forte, e eu acredito que existe sim uma boa probabilidade de ele fazer um movimento de long squeeze agora. Ó. Quando eu olho na Binance, eu teria até as regiões aqui próximas de 70 mil dólares, eu teria quase 15 bilhões de liquidação de long. Ó. Olha o quanto isso é significativo, o quanto isso é relevante, essas regiões tendem a atrair o preço no médio e longo prazo. Então, eu particularmente voltaria a estar comprando em um movimento de long squeeze, que a galera viesse, que o ativo voltasse para essas regiões, pelo menos 70 mil dólares, que é onde eu vejo que teria muita liquidação em massa aqui. Quando eu vejo essa confluência já aqui no gráfico, né? Seria essas regiões ali próximas da base dessa cunha, né? Próximo ali de 70 mil dólares. Então, é onde o primeiro lugar onde eu poderia voltar a estar comprando de uma maneira mais pesada. No entanto, eu estou ciente que esse padrão aqui ele pode ser anulado. De repente volte uma euforia agora no mercado, forma um pivô de alta aqui, anule todo esse padrão e o Bitcoin volte, né, para essas regiões mais acima. Aí o Bitcoin voltaria a ser negociado num patamar acima, aí nós voltaríamos a olhar, quem sabe, essa região posterior do caixote. Né? O Bitcoin sairia de dentro desse caixote aqui das regiões abaixo e iria para essa nova região aqui acima. Né? Aí eu voltaria a pensar em realizar posições do Bitcoin na casa, quem sabe, ali dos 90 mil dólares ou na casa dos 100 mil dólares. Eu voltaria a vender mais um pouco do ativo aí, rebalanceando o meu caixa, porque basicamente nada só sobe, né? Então a gente mais um clichê do mercado, a gente compra aos sons dos canhões e vendem ao som de violino. Então eu acho que essas regiões aqui, os violinos já estão começando a tocar. Então eu já faço parciais dessas regiões. Se o Bitcoin ignorar Perdão, se o Bitcoin ignorar toda essa resistência, encontrar força e romper, mais uma vez não tem problema, eu vou voltar a realizar posições ali, quem sabe próximo dos 90 mil, próximo dos 100 mil dólares, eu vou vender mais parciais, porque inevitavelmente uma hora toda essa euforia que estamos tendo aqui do semanal virá uma correção, né? O Bitcoin está aqui já algumas semanas só em alta e eu quero ter um bom caixa para quando o Bitcoin começar a retrair novamente, eu poder estar fazendo novas compras. E exatamente essa retração, traçando de uma forma mais agressiva, né? E ignorando
o pavio aqui do candle, até as regiões aqui dos 72 mil dólares seria uma região interessante aqui de retração, a retração de ouro de Fibonacci. Então, eu particularmente vou voltar a comprar somente nessas regiões bem mais abaixo ali, próximas já dos 70 mil dólares, e eu vou, como eu já disse, eu vou estar ali fazendo uma divisão ali do meu aporte, né? Eu vou estar separando o meu capital para poder estar comprando pelo menos ali nessas regiões dos 70, caso perca esse canal no caso 65, e de repente uma região mais extrema dos 62 mil dólares, 63 mil dólares. No meu caso, eu não vejo como um cenário padrão o Bitcoin perder essas regiões agora, mas a gente precisa sim ter um capital, porque nem sempre o ativo vai para onde você acredita que ele vai, né? Então, ao meu ver, seria totalmente normal ele voltar para essas regiões. Parece muito distante isso nesse momento, então, mesmo assim, tendo toda essa euforia do mercado, eu prefiro me prevenir e esperar para se caso isso aconteça. Se não acontecer, eu vou ficar feliz aí, porque eu vou poder estar lucrando também ainda com boa parte do meu capital com ativo em alta. Eu não vejo como cenário base o Bitcoin perder os 60 mil dólares nesse momento, porque os indicadores e sentimentos estão diferentes dessas regiões aqui. Aqui acima nós tínhamos muitas pessoas abrindo short ou abrindo long, nós tínhamos muitas pessoas, muitas sardinhas voltando a comprar com esse movimento, é totalmente oposto nessas regiões. E como eu disse também, a valorização que tivemos aqui, o Bitcoin, basicamente, se nós traçarmos a Fibonacci das regiões aqui de uma maneira mais conservadora, quando nós traçamos a Fibonacci, ó, dessas regiões aqui de cima, vou nem traçar do topo, vou traçar das regiões aqui, ó, pouco abaixo. O Bitcoin, ele basicamente, ele se formou uma bandeira de baixa, né? Ele não conseguiu nem ter um fechamento acima da 0,382 de Fibonacci. Totalmente diferente desse movimento de agora. Desse movimento de agora, o Bitcoin já está quase rompendo as regiões ali importantes ali, que é essas regiões aqui de 0,618. Se o Bitcoin conseguir romper essa região, ele formar um pivô de alta acima dessas regiões, ele volta basicamente a uma tendência de alta aí mais significativa, mais forte, e ao meu ver pode ser um primeiro insight em acreditar que estamos de volta ao bull market, o rompimento dessas médias de 200 períodos. Eu sei que tem muita gente que não acredita, mas eu basicamente traço essas médias de 200 períodos com extrema importância. O Bitcoin testou ela aqui, testou aqui, tem testado aqui, e todas as vezes que o Bitcoin perde essas regiões, ele traz quedas significativas, e assim como ele consegue romper, as altas também são. O Bitcoin, quando ele perdeu aqui em 2021, lateralizou, retestou novamente, entramos no bear market bem profundo por meses e mais meses. E quando o Bitcoin conseguiu romper, formou um pivô de alta, retestou essas regiões, olha, o Bitcoin saiu da casa dos 19 mil dólares e veio usando essas médias como suporte, ó. Retestando, não formou um pivô de baixa mais abaixo, sempre veio respeitando as médias, lateralizou abaixo dela, mas não deu continuidade, e posterior tivemos o nosso bull market aí que trouxe o Bitcoin novamente às regiões ali dos 126 mil dólares. E não havia perdido de fato as médias, ó. Todas as vezes tinha feito falsos rompimentos, como foi aqui, ó, falso rompimento, e somente aqui que ele de fato perdeu essas regiões aqui, ó, na casa aqui dos 98 mil dólares, 95 mil dólares, foi que o Bitcoin entregou uma queda mais agressiva. Então, eu acredito sim que a volta para um bull market depende muito desse rompimento, que mostra sim a saúde do preço, mostraria a força significativa aí para voltarmos a uma tendência de alta. Mas, como nós não sabemos o que de fato vai acontecer, é sempre bom e importante, como eu sempre digo, você traçar a sua estratégia e segui-la, independente aí das narrativas momentâneas que o mercado traz, que o mercado sempre traz narrativas. Agora o mercado já precifica que praticamente não haverá o corte de juros, mesmo assim, S&P 500 renovando máximas históricas, Nasdaq renovando máximas históricas, e o Bitcoin também tendo uma boa performance. Então, foca no longo prazo, cautela na alavancagem e não dê ouvido aos gurus. Legal? É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, dá o like, se inscreva aqui no canal, ativa o sino das notificações e me siga nas redes sociais, que eu sempre posto insights interessantes. Eu tenho certeza que vai acrescentar demais na análise de vocês, e a gente se vê numa próxima análise.